Olá, irmãos e irmãs do canal Tesouros da Bíblia. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já sentiu, desde muito pequeno, que algo estava errado ao seu redor. Talvez você tenha percebido que pessoas próximas, familiares ou até mesmo desconhecidos pareciam ter uma resistência inexplicável contra você. Não importava o que você fizesse, sempre havia alguém tentando te diminuir, te criticar ou te fazer sentir que você não pertencia a lugar nenhum. Isso não é coincidência, meu irmão, minha irmã. Existe uma razão espiritual profunda por trás de toda essa oposição que você enfrentou desde a infância. Hoje vamos revelar por que os escolhidos de Deus são alvos desde o berço. Qual é a verdadeira origem dessa resistência e como tudo isso faz parte de um plano divino muito maior para a sua vida. Prepare-se para descobrir a verdade sobre a sua missão e por que o inimigo já sabia desde cedo que você seria uma ameaça ao reino das trevas. Você já parou para se perguntar por que algumas crianças parecem enfrentar mais dificuldades que outras? Por que algumas passam por situações que testam sua resistência emocional, espiritual e até física desde muito cedo? A resposta está diretamente conectada ao plano de Deus e ao reconhecimento que o reino das trevas tem sobre aqueles que foram escolhidos para uma missão especial nesta terra. Quando Deus escolhe uma alma para cumprir um propósito específico, essa escolha não passa despercebida no mundo espiritual. As forças das trevas, que são capazes de discernir a unção e o chamado divino, imediatamente começam a trabalhar para tentar impedir que essa pessoa alcance seu destino. É por isso que muitos escolhidos relatam ter enfrentado oposição desde a mais tenra idade, às vezes vinda de lugares inesperados. Essa oposição não é aleatória nem coincidental. Ela é uma resposta direta ao potencial que Deus colocou dentro de você. O inimigo reconhece quando uma alma carrega uma luz diferente, uma unção especial, uma capacidade de transformar vidas e abalar estruturas espirituais estabelecidas. Por isso, a estratégia é sempre a mesma: tentar quebrar, desencorajar e desviar o escolhido do seu caminho antes que ele desperte completamente para sua missão. Durante a infância, essa oposição pode se manifestar de diversas formas. Pode ser através de rejeição familiar, onde mesmo os parentes mais próximos parecem não compreender ou apoiar quem você realmente é. Pode surgir na escola, onde você se torna alvo de bullying ou isolamento social sem motivo aparente. Pode aparecer através de dificuldades financeiras na família, doenças inexplicáveis ou situações traumáticas que parecem se acumular de forma desproporcional. O que você precisa entender é que cada uma dessas situações tinha um propósito duplo. Por um lado, o inimigo tentava usar essas circunstâncias para te quebrar, para fazer você desistir da sua fé e do seu propósito. Por outro lado, Deus permitia essas provações porque sabia que elas seriam essenciais para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e preparar você para os desafios maiores que viriam pela frente. Pense em José, filho de Jacó. Desde criança, ele enfrentou a oposição dos próprios irmãos. Eles o odiavam por causa dos sonhos que Deus havia dado a ele, por causa da unção especial que estava sobre sua vida. A oposição era tão intensa que chegaram ao ponto de vendê-lo como escravo. Mas o que eles não sabiam é que cada tentativa de destruir o destino de José apenas o aproximava mais do cumprimento da sua missão divina. Da mesma forma, Davi enfrentou oposição desde jovem. Quando foi ungido por Samuel, seus próprios irmãos duvidaram dele. Quando enfrentou Golias, foi ridicularizado pelos soldados experientes. Quando serviu no palácio, Saul tentou matá-lo várias vezes, mas cada ataque apenas confirmava que havia algo especial sobre Davi que o reino das trevas temia. Essa é a realidade dos escolhidos.
Vocês são identificados cedo demais pelo inimigo porque a unção que carregam é intensa demais para passar despercebida. O problema é que muitos escolhidos, ao enfrentarem toda essa oposição desde cedo, começam a acreditar que há algo de errado com eles. Começam a achar que são amaldiçoados, que atraem problemas ou que não merecem ser amados. Mas a verdade é exatamente o contrário. Você enfrenta a oposição porque é abençoado demais. Você atrai conflitos porque sua luz incomoda as trevas. Você é rejeitado por alguns porque é aceito demais por Deus. Como está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. A oposição que você enfrentou na infância era uma preparação para a guerra espiritual que você travaria na vida adulta. Cada situação difícil que você superou quando criança desenvolveu em você uma resistência espiritual que poucos possuem. Cada lágrima derramada em silêncio fortaleceu sua capacidade de suportar pressão. Cada momento de solidão ensinou você a buscar a presença de Deus como sua fonte principal de conforto. É importante entender que essa oposição nunca para completamente. À medida que você cresce e sua missão se torna mais clara, as forças das trevas intensificam seus ataques. Elas usam pessoas próximas, circunstâncias aparentemente casuais e até mesmo suas próprias inseguranças para tentar te desviar do caminho. Mas aqui está o que o inimigo não contava. Cada ataque apenas confirma que você está no caminho certo. Cada tentativa de te parar é uma confirmação de que sua missão é poderosa demais para ser ignorada. Como Jesus disse em João capítulo 15, versículo 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. A oposição que você enfrenta é proporcional ao impacto que sua missão terá no reino de Deus. Quanto maior for o seu propósito, maior será a resistência que você encontrará. Isso não deveria te desencorajar, mas sim te encorajar, porque significa que Deus confia em você para realizar algo extraordinário. Muitos escolhidos passam anos sem entender por que sua vida sempre foi mais difícil que a dos outros. Eles veem pessoas ao seu redor vivendo vidas aparentemente mais fáceis, com menos conflitos, menos desafios, menos oposição. E começam a questionar se realmente são abençoados ou se estão sendo punidos por algo. A verdade é que Deus não trata todos os seus filhos da mesma forma porque não tem a mesma missão para todos. Alguns são chamados para vidas mais tranquilas, outros são chamados para batalhas mais intensas. Alguns são chamados para ministrar em tempos de paz. Outros são chamados para serem guerreiros em tempos de guerra espiritual. Se você está assistindo este vídeo e reconhece sua história no que estou falando, saiba que você faz parte do segundo grupo. Você é um guerreiro do reino de Deus, escolhido para batalhas que outros não conseguiriam suportar. Por isso, sua preparação começou tão cedo. Por isso, os ataques contra você são tão intensos. Por isso, sua resistência precisou ser desenvolvida desde a infância. Essa compreensão muda completamente a perspectiva sobre sua vida. Em vez de ver sua história como uma série de infortúnios, você começa a vê-la como um treinamento divino. Em vez de questionar por que tantas coisas ruins aconteceram com você, você começa a agradecer por ter sido considerado forte o suficiente para suportá-las. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que você viveu na infância não foi em vão. Cada dificuldade estava moldando você para a glória que está por vir. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender. Reconhecer que você é um escolhido não é desculpa para viver como vítima. Na verdade, é exatamente o contrário. É um chamado para viver como vencedor.
É uma revelação de que você tem poder e autoridade espiritual para superar qualquer oposição que vier contra você. Quando você aceita sua identidade como escolhido, você para de se surpreender com os ataques e começa a se preparar para eles. Você para de levar as coisas para o lado pessoal e começa a entender que não é sobre você como pessoa, mas sobre a unção que você carrega. Você para de tentar agradar a todos e começa a focar em agradar aquele que te escolheu. Essa mudança de mentalidade é fundamental, porque é ela que determina se você vai viver como perseguido ou como perseguidor das trevas. Deus não te escolheu para ser caça, mas para ser caçador. Não te escolheu para fugir do inimigo, mas para perseguir o inimigo. Como está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A oposição que você enfrentou desde criança também serviu para desenvolver em você uma sensibilidade espiritual aguçada. Você aprendeu a discernir quando algo não estava certo no ambiente. Você desenvolveu a capacidade de perceber quando pessoas tinham intenções ocultas. Você se tornou sensível à presença de Deus porque aprendeu a buscá-la como refúgio nas tempestades. Essas habilidades não são coincidência. Elas são ferramentas que Deus desenvolveu em você para que pudesse cumprir sua missão com eficácia. Um escolhido sem discernimento espiritual seria facilmente enganado pelo inimigo. Um escolhido sem sensibilidade à presença de Deus seria incapaz de ouvir sua voz com clareza. Um escolhido sem resistência emocional seria quebrado na primeira grande batalha. Por isso Deus permitiu que você passasse por tudo o que passou. Ele sabia que você precisaria de cada uma dessas qualidades para cumprir o propósito que Ele tinha para a sua vida. Como está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso nos leva a uma verdade profunda sobre a natureza dos escolhidos. Vocês não são escolhidos por serem perfeitos, mas são aperfeiçoados por serem escolhidos. Deus não esperou você estar pronto para te escolher. Ele te escolheu e então começou a te preparar. Toda a oposição, toda a dificuldade, toda a luta fez parte desse processo de preparação. Muitos escolhidos se sentem inadequados para sua missão porque ainda conseguem lembrar de seus erros, suas fraquezas, seus momentos de dúvida. Mas Deus não se esqueceu dessas coisas quando te escolheu. Na verdade, Ele as usou como parte do seu treinamento. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Suas fraquezas não te desqualificam para ser usado por Deus. Elas te qualificam para depender totalmente dele. Seus erros passados não anulam seu chamado futuro. Eles te ensinam humildade e compaixão pelos outros que também lutam. Suas cicatrizes não são sinais de derrota, são troféus de vitórias conquistadas com a ajuda de Deus. A oposição que você enfrentou desde criança também cumpriu outro propósito importante. Ela te separou dos caminhos mundanos. Enquanto outras crianças podiam se contentar com os prazeres simples da vida, você foi forçado a buscar algo mais profundo. Enquanto outros encontravam satisfação nas coisas superficiais, você foi levado a questionar o sentido da existência. Essa inquietação espiritual que muitos escolhidos sentem desde cedo não é um defeito, é um presente. É Deus criando em você uma fome por propósito, uma sede por significado, uma necessidade de se conectar com algo maior que você mesmo. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, também pôs a eternidade no coração do homem. Por isso você nunca conseguiu se satisfazer completamente com as coisas que satisfaziam os outros. Por isso você sempre sentiu que havia algo mais esperando por você.
Por isso você nunca conseguiu parar de buscar, de questionar, de procurar respostas mais profundas. Deus colocou essa inquietação em você para que não se acomodasse em lugar nenhum até encontrar seu propósito. Agora, à medida que você vai compreendendo sua identidade como escolhido, é importante entender que com grande chamado vem grande responsabilidade. Você não foi escolhido apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção. Não foi escolhido apenas para receber, mas para dar. Não foi escolhido apenas para ser livre, mas para libertar outros. Sua missão como escolhido vai além de sua própria vida. Ela se estende para todas as pessoas que Deus colocará em seu caminho. Cada pessoa que você encontrar, cada vida que você tocar, cada palavra que você falar pode ser o instrumento que Deus usará para transformar destinos eternos. Por isso, a preparação foi tão intensa. Por isso os ataques foram tão frequentes. Por isso a oposição começou tão cedo. Porque Deus sabia que você precisaria de uma fé inabalável, de uma resistência extraordinária e de uma dependência total dele para cumprir tudo que ele tem planejado para a sua vida. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi tirado das trevas, não apenas para sua própria salvação, mas para ser luz para outros que ainda estão perdidos na escuridão. Essa é a verdadeira razão por trás de toda a oposição que você enfrentou. O inimigo sabia desde cedo que você seria usado por Deus para arrancar pessoas do seu reino. Ele sabia que sua vida seria um testemunho do poder transformador de Deus. Ele sabia que sua história seria usada para encorajar outros que também estão enfrentando batalhas. Por isso, ele tentou te quebrar quando você ainda era jovem e vulnerável. Por isso, ele usou pessoas próximas para te ferir quando você mais precisava de amor. Por isso, ele criou situações para te fazer questionar se Deus realmente se importava com você. Tudo isso era uma tentativa desesperada de impedir que você chegasse ao dia de hoje, consciente de quem você é e pronto para cumprir sua missão. Mas você chegou até aqui. Apesar de todos os ataques, de toda a oposição, de todas as tentativas de te parar, você continua de pé. Isso por si só já é uma vitória extraordinária. Isso já é prova de que há algo especial sobre você que nem mesmo as forças das trevas conseguiram destruir. Agora é hora de parar de ver sua história apenas como uma sequência de dificuldades e começar a vê-la como ela realmente é, um testemunho do poder sustentador de Deus. Cada situação que deveria ter te destruído, mas não conseguiu, é uma prova de que existe uma proteção divina sobre sua vida, que é mais forte que qualquer ataque. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mesmo as coisas ruins que aconteceram com você estão sendo usadas por Deus para cumprir seus propósitos em sua vida. Isso não significa que Deus causou as coisas ruins. Significa que Ele é poderoso o suficiente para transformar até mesmo as piores situações em bênçãos. Ele pode pegar a dor que você sentiu e usá-la para desenvolver compaixão pelos outros. Ele pode pegar a rejeição que você experimentou e usá-la para te ensinar a valorizar a aceitação que Ele oferece. A partir de agora, quando você lembrar das dificuldades da sua infância, não lembre com amargura, mas com gratidão. Não porque as dificuldades foram boas, mas porque Deus as usou para algo bom. Não porque você mereceu passar por aquilo, mas porque Deus considerou você forte o suficiente para suportar e sábio o suficiente para aprender. Sua missão como escolhido está diretamente conectada às experiências que você viveu.
As pessoas que Deus colocará em seu caminho provavelmente passaram ou estão passando por situações similares às suas. Sua capacidade de ajudá-las vem da credibilidade que você tem por ter caminhado no mesmo vale que elas estão caminhando. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Seu sofrimento não foi desperdiçado, ele foi transformado em uma ferramenta de ministério. Isso significa que sua missão não é apenas sobre o que você vai fazer no futuro, mas também sobre o que você já viveu no passado. Sua história é parte da sua mensagem. Suas cicatrizes são parte do seu testemunho. Suas vitórias são parte da esperança que você pode oferecer aos outros. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de se esconder. Você precisa parar de ter vergonha da sua história. Você precisa parar de achar que suas lutas te tornam menos qualificado para ser usado por Deus. Na verdade, é exatamente o contrário. Suas lutas te tornam mais qualificado, porque elas te deram algo que não pode ser aprendido em livros, experiência real com o poder sustentador de Deus. Muitos escolhidos ficam presos em um ciclo de autocompaixão, focando apenas na dor que sentiram e perdendo de vista o propósito que Deus tem para suas vidas. Eles se tornam especialistas em suas próprias feridas, mas nunca aprendem a usar essas experiências para ajudar outros. Esse não é o plano de Deus para você. Ele não te sustentou através de todas essas batalhas, apenas para que você pudesse sobreviver. Ele te sustentou para que você pudesse prosperar e, ao prosperar, se tornar uma fonte de esperança para outros que estão lutando as mesmas batalhas. Como José disse aos seus irmãos em Gênesis capítulo 50, versículo 20, «Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. O que foi feito contra você com intenção de mal, Deus está transformando em bem para conservar muitas vidas. Sua missão como escolhido também envolve uma mudança de perspectiva sobre si mesmo. Você precisa parar de se ver como alguém que sempre foi rejeitado e começar a se ver como alguém que sempre foi protegido. Você precisa parar de focar nas pessoas que te abandonaram e começar a focar em Deus, que nunca te abandonou. Essa mudança de perspectiva não acontece automaticamente. Ela requer uma decisão consciente de sua parte. Você precisa escolher acreditar na versão de Deus sobre sua vida em vez de acreditar na versão do inimigo. Você precisa escolher ver suas experiências através dos olhos da fé, em vez de através dos olhos da dor. Como está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo em sua vida. Ele está abrindo caminhos onde antes só havia deserto. Ele está criando rios de bênção onde antes só havia secura. Mas para que você possa ver essas coisas novas, você precisa parar de focar exclusivamente nas coisas velhas. Você precisa parar de ensaiar constantemente as feridas do passado e começar a antecipar as bênçãos do futuro. Você precisa parar de se definir pelo que aconteceu com você e começar a se definir por aquilo para o que Deus te chamou. Isso não significa que você deve negar ou minimizar o que passou. Significa que você deve colocar essas experiências em seu devido contexto dentro do plano maior que Deus tem para a sua vida. Elas foram capítulos da sua história, mas não são a história toda. Elas foram preparação para a sua missão, mas não são a missão em si. Sua verdadeira missão como escolhido está apenas começando. Tudo o que você viveu até agora foi treinamento para o que está por vir. Todas as batalhas que você travou
foram preparação para as vitórias que você vai conquistar. Todas as lágrimas que você derramou foram sementes para a alegria que você vai colher. Como está escrito em Salmos capítulo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Sua época de semear em lágrimas está chegando ao fim. Sua época de colher com alegria está começando. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar completamente sua identidade como escolhido e abraçar plenamente a missão que Deus tem para você. Quando falamos de missão, muitos escolhidos pensam automaticamente em grandes plataformas, ministérios famosos ou posições de destaque. Mas a verdade é que sua missão pode ser muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa do que você imagina. Pode ser através de conversas sinceras com pessoas feridas, pode ser através do seu exemplo de superação, pode ser através da sua capacidade de enxergar além das aparências e tocar o coração das pessoas com palavras de vida. Deus não está procurando por perfeição, Ele está procurando por disponibilidade. Ele não precisa que você seja o mais eloquente, o mais estudado ou o mais carismático. Ele precisa que você seja real, autêntico e disposto a ser usado. Suas experiências únicas, suas vitórias particulares, sua forma específica de ver a vida, tudo isso é parte do arsenal que Deus quer usar através de você. Pense em como Jesus escolheu seus discípulos. Ele não foi às universidades buscar os mais instruídos. Ele não foi aos palácios buscar os mais influentes. Ele foi às margens da sociedade, aos lugares simples, às pessoas comuns que tinham corações dispostos. Pedro era impulsivo, Tomé era cético, Mateus era desprezado por ser coletor de impostos. Mas Jesus viu além das limitações aparentes e enxergou o potencial que cada um carregava. Da mesma forma, Deus enxergou além das suas limitações, além das suas feridas, além das suas imperfeições, e viu o potencial extraordinário que você carrega. Ele viu que, justamente por ter passado por tudo o que passou, você seria capaz de alcançar pessoas que outros não conseguiriam alcançar. Ele viu que sua autenticidade, nascida do sofrimento e da superação, seria mais poderosa que qualquer técnica ou método. Isso nos leva a outro aspecto fundamental da missão dos escolhidos, a capacidade de ser ponte entre mundos diferentes. Você que passou pela dor, conhece a linguagem do sofrimento. Você que experimentou a rejeição, entende a solidão dos rejeitados. Você que lutou contra a desesperança pode falar com autoridade para aqueles que estão perdendo a fé. Mas, ao mesmo tempo, você que experimentou a fidelidade de Deus nas horas mais escuras também conhece a linguagem da esperança. Você que foi sustentado quando tudo parecia perdido pode testemunhar do poder sustentador de Deus. Você que encontrou propósito no meio da dor pode ajudar outros a encontrarem significado em suas próprias lutas. Essa capacidade de transitar entre a dor e a esperança, entre o vale e o monte, entre o sofrimento e a vitória, é o que faz de você um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você não é apenas alguém que superou dificuldades. Você é alguém que pode ajudar outros a superarem as suas. Como está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Suas próprias experiências com tentação, dor e dificuldade te capacitam de uma forma única para socorrer aqueles que estão passando por lutas similares. Mas aqui está algo importante. Para que sua missão seja eficaz, você precisa estar constantemente se conectando com a fonte da sua força. Você não pode dar aquilo que não tem. Você não pode levar outros à presença de Deus se você mesmo não está vivendo nessa presença. Você não pode falar sobre a fidelidade de Deus se não está experimentando essa fidelidade em sua própria vida. Por isso, parte da sua missão como escolhido é manter uma vida de intimidade com Deus.
É buscar constantemente sua presença, sua direção, seu fortalecimento. É permitir que Ele continue moldando você, ensinando você, capacitando você para os desafios que virão. Como está escrito em João, capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sua capacidade de cumprir sua missão está diretamente ligada à sua conexão com Jesus. Quanto mais conectado você estiver, mais fruto sua vida produzirá. Isso também significa que você precisa estar constantemente se deixando ser transformado por Deus. Sua missão não é um evento único, mas um processo contínuo. À medida que você cresce espiritualmente, sua capacidade de impactar outros também cresce. À medida que você permite que Deus cure suas próprias feridas, você se torna mais eficaz em ajudar outros a encontrarem cura. Muitos escolhidos cometem o erro de achar que precisam estar completamente curados antes de poderem ajudar outros. Mas a verdade é que Deus pode usar você mesmo no processo da sua própria cura. Na verdade, muitas vezes é ajudando outros que você mesmo encontra cura mais profunda para suas próprias feridas. Como está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 25, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Quando você se dedica a regar a vida de outros com esperança e encorajamento, sua própria vida também é regada. Quando você se empenha em ser bênção para outros, você mesmo é abençoado no processo. Sua missão como escolhido também envolve a compreensão de que você faz parte de algo muito maior que você mesmo. Você não é o único escolhido. Você faz parte de uma geração de escolhidos que Deus está levantando para este tempo específico da história. Cada um tem um papel único, mas todos estão trabalhando para o mesmo propósito maior. Isso significa que você não precisa carregar o peso de mudar o mundo inteiro sozinho. Você precisa apenas ser fiel à sua parte, ao seu chamado específico, às pessoas que Deus colocou em seu caminho. Quando cada escolhido cumpre fielmente sua parte, o impacto coletivo é extraordinário. Como Paulo explicou em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Você é parte do corpo de Cristo e sua função específica é essencial para o funcionamento do todo. Isso deveria te libertar da pressão de tentar ser tudo para todos. Você não precisa ter todas as respostas, resolver todos os problemas ou alcançar todas as pessoas. Você precisa apenas ser quem Deus te chamou para ser e fazer aquilo para o que Ele te capacitou. Sua missão também envolve a compreensão de que ela se desenrola em temporadas. Haverá momentos de intensa atividade e momentos de aparente tranquilidade. Haverá temporadas de preparo e temporadas de ação. Haverá momentos quando você sentirá que está fazendo uma diferença gigantesca e momentos quando parecerá que nada está acontecendo. Todas essas temporadas são importantes. As temporadas de preparo são quando Deus está te equipando para as temporadas de ação. Os momentos de aparente tranquilidade são quando Ele está te fortalecendo para os momentos de intensa atividade. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, para tudo há um tempo, e tempo para todo o propósito debaixo do céu. O importante é que você permaneça sensível à direção de Deus em cada temporada. Não se desespere nos momentos de aparente inatividade, nem se orgulhe nos momentos de grande fruto. Mantenha-se sempre dependente dele, sempre buscando sua orientação, sempre disposto a ser usado da forma como ele determinar. Sua missão como escolhido também inclui a responsabilidade de deixar um legado. Você não está aqui apenas para impactar sua própria geração, mas para plantar sementes que continuarão germinando nas gerações futuras.
Cada vida que você tocar, cada pessoa que você inspirar, pode se tornar um multiplicador do impacto que Deus quer causar através de você. Pense em como a vida de pessoas como Davi, Paulo ou mesmo Jesus continuam impactando vidas até hoje. Eles não viveram apenas para seu próprio tempo. Eles viveram com a consciência de que estavam plantando algo que transcenderia suas próprias vidas. Da mesma forma, sua missão tem implicações eternas. As palavras que você falar, o exemplo que você der, o amor que você demonstrar, tudo isso pode ecoar através das gerações, influenciando pessoas que você nem mesmo conhecerá pessoalmente. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Sua fidelidade a Deus e a sua missão pode trazer bênçãos para 1000 gerações. Isso deveria te encher de responsabilidade santa, mas também de tremenda esperança. Você não está apenas vivendo para si mesmo, mas para todas as vidas que serão tocadas através do seu legado. Você não está apenas superando suas próprias lutas, mas abrindo caminho para que outros também possam superar as suas. Se você chegou até aqui, é porque reconheceu sua história no que foi compartilhado hoje. Você entendeu que a oposição que enfrentou desde criança não foi casual, mas foi o reconhecimento precoce do inimigo sobre a unção especial que você carrega. Agora você sabe que cada batalha foi preparação, cada ferida foi fortalecimento, cada lágrima foi semente para a glória que está por vir. Sua missão como escolhido está diante de você e é hora de abraçá-la completamente. Pare de se esconder, pare de ter vergonha da sua história e comece a usá-la como ferramenta para transformar outras vidas. Deus te sustentou até aqui porque tem algo extraordinário planejado para você. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com outros escolhidos que precisam ouvir esta mensagem. Deixe nos comentários como Deus falou com você através desta palavra. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e sua missão. Existem dias que parecem comuns no calendário, mas que carregam um propósito oculto, uma marca invisível no tempo traçada por algo muito maior. O dia 13 de abril é um desses dias. Ele pode passar despercebido para muitos, mas para aqueles que sentem algo diferente no espírito, uma inquietação, uma expectativa silenciosa, esse dia tem tudo para ser um divisor de águas. Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje, você está prestes a entender por que essa data em específico está chamando a atenção espiritual de muitos. Se você tem se sentido deslocado, como se estivesse esperando por algo que ainda não chegou, talvez o que falaremos aqui seja exatamente o que seu coração precisava ouvir. Mas atenção! Veja este vídeo com cuidado e juízo, porque o tempo de Deus se aproxima e nada será como antes. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo com "Eu sou um escolhido" e fica com a gente até o final. Vamos começar. Há momentos em que os céus se alinham com a terra e, sem aviso, o ordinário se transforma no extraordinário. Os escolhidos não vivem por acaso, nem caminham sem direção. Existe um tempo designado, uma estação em que o propósito escondido começa a se manifestar. E talvez, para muitos, esse tempo esteja prestes a chegar no dia 13 de abril. O que parecia apenas mais uma data no calendário pode ser, na verdade, o momento em que os olhos espirituais se abrem e o destino começa a ser revelado com clareza. A palavra nos traz isso de forma direta. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1.
Isso nos mostra que nada acontece fora do tempo. E quando esse tempo chega, o Espírito começa a agir de forma intensa, rompendo barreiras que antes pareciam intransponíveis. Em meio às rotinas e distrações da vida, Deus está preparando corações para algo especial. Há sinais, sonhos, percepções, uma sensibilidade crescente em muitos que não sabem explicar o que sentem, mas sabem que algo está por vir. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Quando ele chama, é porque algo já está em movimento, e quando ele fala, o impossível começa a se moldar. Aqueles que foram marcados por esse chamado sabem, o tempo não é aleatório, ele é profético. Há algo poderoso acontecendo nos bastidores da vida, daqueles que foram chamados. É como se o céu trabalhasse em silêncio, enquanto tudo ao redor parece seguir normalmente. Mas no íntimo, os escolhidos sentem que estão sendo moldados, preparados de forma quase invisível. Não se trata de grandes sinais externos ou eventos mirabolantes, e sim de transformações internas, percepções mais profundas, sentimentos mais intensos, um desejo repentino por respostas que antes não pareciam urgentes. Essa inquietação não é aleatória. Ela faz parte do processo divino de afinar a alma com o propósito celestial. O dia 13 de abril não é apenas uma data, mas um ponto de virada na jornada espiritual daqueles que estão atentos. Muitos têm sentido como se estivessem sendo retirados de lugares de conforto, de antigas rotinas, como se algo dentro dissesse: prepare-se, pois o que você conhece está prestes a mudar. E essa mudança não começa no exterior, mas dentro, no espírito, na forma de ver, de sentir, de viver. Quem é escolhido entende que antes de ser enviado, precisa ser moldado, e esse moldar nem sempre é visível, mas sempre é necessário. Há momentos em que, para os escolhidos, a vida parece desacelerar propositalmente. Portas que antes estavam entreabertas se fecham, convites cessam, pessoas se afastam. Compromissos que antes preenchiam a agenda agora parecem não fazer mais sentido. Para alguns, isso pode soar como fracasso ou isolamento. Mas para aqueles que ouvem com o coração, esse vazio aparente é um espaço sagrado que o próprio céu está criando. É no silêncio que os escolhidos escutam mais claramente. É na pausa que percebem o que antes passava despercebido. Não se trata de um abandono, mas de um convite. Uma convocação divina para olhar para dentro, reorganizar pensamentos, alinhar prioridades e reencontrar o que realmente importa. É nesse cenário que muitos percebem que tudo aquilo que parecia ruído, distração ou urgência era, na verdade, uma cortina que impedia a revelação do verdadeiro propósito. Quando o ritmo do mundo desacelera para um escolhido, é porque o céu está acelerando o processo interno, e esse processo é precioso. Ele não deve ser apressado nem evitado, mas vivido com atenção e entrega. Quando tudo desacelera, é como se o céu estivesse organizando os bastidores para algo grandioso que ainda não pode ser revelado. O escolhido, muitas vezes, se vê em meio a uma rotina que perdeu a força. A energia dos dias parece drenada, e o entusiasmo que antes alimentava a alma, agora dá lugar a uma estranha serenidade. Mas é nessa calmaria que o Criador trabalha em silêncio, moldando o coração, despertando a sensibilidade e preparando o terreno para um novo ciclo. Não é uma pausa qualquer, mas uma pausa estratégica. É como se a vida estivesse tomando impulso, recuando apenas para lançar o escolhido mais longe. Nesses momentos, há um refinamento invisível acontecendo. Coisas que antes passavam despercebidas ganham significado. O olhar se torna mais atento, o ouvido mais sensível e o coração mais disposto a obedecer.
Essa desaceleração permite que a alma se alimente de coisas mais profundas, longe da correria e do ruído do cotidiano. Não há desperdício em uma pausa que vem de Deus. Cada instante de silêncio carrega um aprendizado. Cada intervalo é, na verdade, um tempo de cultivo. É assim que o céu prepara os escolhidos. Não no barulho da agitação, mas na delicadeza do tempo certo. Aproveita e comenta aqui se você já viveu esse tipo de fase em que tudo desacelera. Há momentos em que tudo parece calmo demais, como se os céus estivessem em silêncio absoluto. Mas esse silêncio não é ausência, é presença estratégica. Os escolhidos precisam entender que há um tempo determinado para cada propósito, como declara Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando Deus silencia, não é porque desistiu, mas porque está construindo algo que ainda não podemos ver. Ele opera na dimensão invisível, preparando conexões, alinhando corações, abrindo portas que ainda não se manifestaram. E nesse processo, o silêncio se torna parte do milagre. É também nesse intervalo que a fé é refinada. A promessa não some, ela amadurece. O próprio Jesus passou 30 anos em silêncio antes de 3 anos de ministério. E nesse tempo, ele crescia em graça e sabedoria. Assim também acontece com os escolhidos. São treinados em silêncio para serem revelados com propósito. Isaías 30:15 reforça isso. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. O silêncio de Deus nunca é vazio. É carregado de propósito, como um ventre que gesta o extraordinário. É nesse cenário oculto que o céu planta sementes eternas. Quando o céu silencia, o natural em nós grita. Buscamos sinais, respostas imediatas, movimentos visíveis. Mas os escolhidos aprendem que o silêncio de Deus é um tempo de edificação interior. Não é castigo, é construção. Por trás do aparente vazio, existe uma orquestra divina preparando o terreno para algo que os olhos ainda não captaram. É como se o tempo parasse apenas para Deus ajustar os detalhes invisíveis que farão sentido adiante. O céu trabalha de forma precisa, mesmo quando não percebemos nada acontecendo. E essa percepção muda tudo. Nesse tempo, o coração do escolhido é moldado. A impaciência é confrontada, o orgulho é podado e a sensibilidade espiritual é aguçada. O silêncio se torna uma escola, onde se aprende a depender, a confiar sem ver, a andar por fé e não por emoções. Enquanto muitos desistem por não ouvirem uma resposta, os escolhidos permanecem, porque sabem que Deus fala até quando está calado. Ele não precisa se apressar, porque sua promessa não falha, e quando o tempo certo chega, o que foi cultivado, em silêncio floresce com força dobrada. O que parecia espera era, na verdade, preparação para algo eterno. Enquanto tudo ao redor parece parado e o céu segue em silêncio, algo acontece no íntimo do escolhido, algo que ninguém vê, mas que transforma tudo. É nesse cenário que nascem as convicções mais profundas, aquelas que não dependem de confirmações externas. É ali, na ausência de evidências, que a fé se torna real, não apenas falada. Porque os escolhidos não são guiados pelo que sentem, mas por aquilo que carregam no espírito. A certeza de que há uma direção, mesmo que ainda não enxerguem o caminho. Essa fase não é confortável. A mente questiona, o coração hesita, mas a alma se fortalece. E é exatamente esse processo oculto que separa os que apenas creem dos que verdadeiramente confiam. Os escolhidos se tornam sensíveis a detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenos sussurros ganham valor e o tempo desacelerado revela lições profundas. O silêncio, que antes parecia abandono,
agora se revela como um escudo divino contra distrações e ruídos externos. O invisível se torna o campo onde os escolhidos aprendem a guerrear, a permanecer e principalmente a florescer, mesmo quando ninguém vê. Há uma força silenciosa que se manifesta na vida dos escolhidos quando tudo parece oculto. Uma força que não grita, não se impõe, mas sustenta. É nessa etapa invisível que muitos desistem, mas os escolhidos permanecem, porque foram moldados para suportar o invisível com firmeza. Não é sobre parecer forte diante dos outros, mas sobre ser sustentado mesmo quando a alma se sente frágil. A resistência dos escolhidos nasce justamente da ausência de sinais visíveis, porque aprenderam a não depender deles para seguir. O que muitos não compreendem é que os maiores milagres acontecem fora do campo de visão. Não há plateia, não há aplausos, apenas o processo. E é ali que o escolhido se torna inabalável, não porque tudo está bem, mas porque entendeu que há um propósito maior acontecendo nos bastidores da sua vida. A força que ninguém vê é a que prepara o terreno para tudo aquilo que será revelado no tempo certo. Os escolhidos vivem um tipo de preparação que o mundo não entende, mas que transforma cada detalhe silencioso em um pilar de fé firme. O invisível não os enfraquece, os aperfeiçoa. Os escolhidos aprendem, ao longo do caminho, que o tempo do céu não obedece aos ponteiros da terra. É um tempo que parece diferente, mais lento, às vezes até parado, mas nunca é tardio. Há um alinhamento divino que ocorre nos bastidores, e só quem é sensível percebe que mesmo quando nada se move por fora, tudo está se organizando por dentro. Essa espera, por mais desafiadora que seja, faz parte do processo que fortalece e refina a fé dos que foram chamados. É nesse intervalo sagrado entre o pedido e a resposta que os escolhidos amadurecem. Aprendem a confiar sem ver, a caminhar sem mapa, a descansar mesmo sem certezas. Não é uma espera vazia, é uma preparação estratégica. Cada silêncio, cada porta fechada, cada aparente atraso é um convite para mergulhar mais fundo no propósito e não nas circunstâncias. O céu não se atrasa, apenas escolhe o momento exato onde tudo vai fazer sentido. E os escolhidos, por mais que não compreendam todos os detalhes, sabem disso aqui dentro. Deus nunca trabalha com pressa, mas sempre chega no tempo perfeito. Há uma beleza profunda em compreender que quando o tempo de Deus chega, não é preciso fazer força, correr atrás ou tentar abrir portas que ainda estão fechadas. As coisas simplesmente fluem. O que antes parecia parado toma vida. O que antes parecia impossível começa a acontecer com naturalidade. Os escolhidos experimentam esse momento como um reencontro com o propósito. Nada mais está fora do lugar. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, e o que antes era confuso passa a ter significado. Esse tempo, quando chega, carrega consigo uma paz que o mundo não entende, uma certeza interior que não depende das circunstâncias externas. Encerrar essa jornada é entender que a espera nunca foi em vão. Os dias silenciosos, os momentos de dúvida, as orações que pareciam ecoar no vazio, tudo contribuiu para formar alguém mais forte, mais centrado, mais alinhado com o que o céu tem preparado. O tempo de Deus não só revela as promessas, mas transforma quem espera por elas. E é nessa transformação que os escolhidos percebem. Não foram apenas chamados para viver o milagre, mas para se tornarem parte dele. Porque quando o tempo dele chega, tudo muda, e muda para sempre. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que reconhece esse chamado. Nada acontece por acaso. O dia 13 de abril pode parecer apenas uma data comum,
Mas para os escolhidos, nada é comum. Cada detalhe carrega um propósito. Cada acontecimento é um degrau em direção ao plano perfeito de Deus. O que foi revelado neste vídeo não é apenas uma mensagem, é um alerta espiritual, é um convite à percepção, é um despertar. Você não está sozinho, você nunca esteve. E talvez tudo o que você viveu até aqui foi apenas o preparo para o que está por vir. Por isso, se essa mensagem tocou o seu coração, se algo dentro de você se acendeu, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir o mesmo. Deixe seu comentário dizendo com qual parte da mensagem você mais se identificou. Queremos saber como o céu tem falado com você. Se inscreva no canal Tesouros da Bíblia, ative o sininho para não perder nenhuma nova revelação e curta este vídeo para que ele alcance ainda mais vidas. Lembre-se, os escolhidos não andam pelo que veem, mas pelo que creem. E se você crê, então prepare-se, porque o tempo de Deus se aproxima, irmão. Que Deus lhe abençoe. Olá, família de Deus, paz do Senhor para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tesouros da Bíblia. Hoje eu venho falar de algo que muitos de vocês estão sentindo agora mesmo. Aquela sensação de estar separado, isolado, colocado, de lado. Sabe quando parece que Deus te tirou do convívio, te afastou dos outros, te colocou numa espécie de deserto? Pois é sobre isso que vamos conversar hoje. Quando Deus te separa, Ele está prestes a te exaltar. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clica no botão de inscrição aí embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já aproveita para deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir essa palavra hoje. Fique até o final deste vídeo, pois hoje, meus irmãos e irmãs, a mensagem será esclarecedora. Muitas vezes, quando nos sentimos separados ou isolados, a primeira coisa que pensamos é: o que eu fiz de errado? Ou por que Deus está me castigando? Mas quero começar dizendo uma coisa que vai mudar sua perspectiva. Nem sempre a separação é um castigo. Na verdade, na maioria das vezes, quando Deus te separa, Ele está te preparando para algo muito maior. Pensa comigo. O agricultor, quando vai plantar uma semente especial, não a joga no meio de todas as outras. Ele separa aquela semente, prepara um solo especial, cuida dela de forma diferenciada. Por quê? Porque Ele tem planos especiais para ela. É assim que Deus age conosco quando nos separa. Na Bíblia, encontramos vários exemplos de pessoas que passaram por períodos de separação antes de serem grandemente usadas por Deus. Vamos ver alguns desses exemplos. José, o filho de Jacó. Lembra da história dele? José foi separado dos irmãos, vendido como escravo, levado para um país estrangeiro, jogado na prisão injustamente. Parecia que tudo estava dando errado na vida dele. Mas foi exatamente nesse período de separação que Deus o estava preparando para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. A separação de José não era rejeição, era preparação. E que tal Moisés? Ele cresceu no palácio do faraó, mas depois teve que fugir para o deserto e passou 40 anos pastoreando ovelhas, longe de tudo e de todos. Foi justamente nesse período de separação que Deus o moldou para ser o libertador de Israel. A separação de Moisés não era abandono, era formação. Davi também experimentou isso. Depois de ser ungido rei, ele não foi direto para o trono. Pelo contrário, passou anos fugindo de Saul, se escondendo em cavernas, longe da sua família e do conforto. Era Deus separando Davi para formar nele o caráter necessário para ser não apenas um rei, mas um homem segundo o coração de Deus.
A separação de Davi não era esquecimento, era transformação. Até mesmo Jesus, nosso maior exemplo, passou por um período de separação. Antes de iniciar seu ministério público, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ficou 40 dias em jejum, sendo tentado. Essa separação foi essencial para que ele iniciasse seu ministério com poder. Então, se você está se sentindo separado ou colocado de lado, entenda, Deus separa por 3 razões principais. Primeiro, para preparação. Quando Deus tem um grande propósito para a sua vida, Ele precisa te preparar. E muitas vezes essa preparação acontece no isolamento, onde não há distrações, onde é só você e Ele. É como um atleta que se afasta para um treinamento intensivo antes da grande competição. Deus está te treinando para algo maior. Segundo, para purificação. Às vezes, precisamos ser separados para que Deus possa tratar certas áreas da nossa vida sem interferência externa. É como o ouro que precisa passar pelo fogo para que as impurezas sejam removidas. Deus te ama demais para te deixar do jeito que você está. Ele quer te refinar para que você reflita a imagem dele. Terceiro, para proteção. Nem sempre entendemos, mas às vezes Deus nos separa para nos proteger de algo que poderia nos prejudicar. Lembra de José? Se ele não tivesse sido vendido para o Egito, provavelmente teria morrido na fome que viria. Depois, o que parecia uma tragédia era, na verdade, a maior proteção de Deus. Mas como saber se a separação que estamos vivendo é divina ou apenas circunstancial? Existem algumas pistas. Uma separação divina sempre vem acompanhada de uma paz inexplicável, mesmo em meio à dor. Você sente que, apesar de tudo estar aparentemente dando errado, há algo de Deus naquilo. Outra pista é o crescimento espiritual. Se durante seu período de isolamento você está crescendo na intimidade com Deus, desenvolvendo virtudes que antes não tinha, isso é um forte indício de que essa separação tem o dedo de Deus. Além disso, uma separação divina sempre tem propósito. Não é sofrimento pelo sofrimento. Há um aprendizado, há um crescimento, há uma direção, mesmo que você não consiga enxergar claramente agora. E por último, a separação divina nunca contradiz a palavra de Deus. Deus não vai te separar para te levar a pecar ou a desobedecer seus mandamentos. Vamos aprofundar um pouco mais. Na Bíblia vemos que Deus usa a separação como método de santificação. A palavra santo em hebraico é kadosh, que significa literalmente separado. Quando Deus te separa, Ele está, na verdade, te santificando, te apartando para um propósito sagrado. Isso nos leva a um ponto muito importante. A separação divina não é apenas sobre te afastar de algo negativo, mas principalmente sobre te aproximar de algo muito mais valioso, a presença e o propósito de Deus. João Batista foi separado no deserto antes de iniciar seu ministério de preparar o caminho para Jesus. Paulo passou 3 anos na Arábia após sua conversão, sendo separado e instruído diretamente por Deus. Abraão foi chamado para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, uma clara separação, para que Deus pudesse fazer dele uma grande nação. O próprio povo de Israel foi separado do Egito e levado ao deserto. Muitos reclamaram desse período, mas foi no deserto que eles receberam a lei, o tabernáculo e aprenderam a depender totalmente de Deus. A separação do Egito era necessária para que não fossem contaminados pelas práticas idólatras e pudessem se tornar uma nação santa separada para Deus. Um aspecto fascinante da separação divina é que muitas vezes ela parece não fazer sentido algum, como no caso de José. Ser vendido como escravo por seus próprios irmãos parecia a pior
coisa que poderia acontecer. E para piorar, quando finalmente começou a se dar bem na casa de Potifar, foi injustamente acusado e jogado na prisão. Quantas vezes ele deve ter se perguntado: Deus, onde estás? Por que estás permitindo isso? Mas cada aparente retrocesso estava, na verdade, colocando José exatamente onde Deus queria que ele estivesse para ser grandemente exaltado depois. Como um mestre enxadrista que sacrifica algumas peças no início do jogo para garantir a vitória no final. Para quem não entende de xadrez, parece que o jogador está perdendo, mas na verdade ele está executando uma estratégia brilhante. Assim é Deus em nossa vida. Enquanto nos lamentamos pelo que parece ser um retrocesso, Ele está posicionando cada peça perfeitamente para nossa futura exaltação. Outra característica importante da separação divina é que ela geralmente envolve uma morte do ego. Quando somos separados, frequentemente perdemos nosso senso de identidade baseado em coisas externas, status, relacionamentos, conquistas, posições. E isso é proposital. Deus quer que nossa identidade seja firmada unicamente nele. Pensa em José novamente. Ele perdeu sua identidade como filho favorito de Jacó, perdeu sua identidade como servo de confiança de Potifar, mas no processo encontrou sua verdadeira identidade como um servo de Deus. E foi essa identidade ancorada em Deus que permitiu que ele não se corrompesse quando finalmente foi exaltado ao poder. Durante o período de separação, Deus também trabalha em nós o valor da humildade. Não é coincidência que a Bíblia diga que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e que aquele que se humilha será exaltado. A separação nos humilha naturalmente, nos faz perceber nossa total dependência de Deus. E isso nos prepara para receber a graça da exaltação. Um erro comum é tentar escapar da separação antes do tempo. Muitas vezes, em nossa ansiedade e desconforto, tentamos encurtar o processo, encontrar saídas alternativas, dar um jeitinho para acelerar as coisas. Mas isso só prolonga nosso deserto. Deus tem um tempo perfeito e cada dia no deserto tem um propósito. Não tente sair da separação antes que ela tenha cumprido sua obra em você. Lembra da história do povo de Israel? Eles deveriam ter passado apenas 40 dias no deserto, mas por causa da incredulidade e murmuração, acabaram ficando 40 anos. A lição é clara. Aceite o processo de separação com fé e gratidão, e ele será mais curto e mais frutífero. Outro aspecto interessante da separação divina é que ela frequentemente envolve solidão. E a solidão é um solo fértil para o crescimento espiritual. Na solidão não temos máscaras, não temos que impressionar ninguém, podemos ser totalmente honestos com Deus e conosco mesmos. Foi na solidão do deserto que Moisés ouviu Deus, na sarça ardente. Foi na solidão da prisão que João escreveu o Apocalipse. Foi na solidão do deserto que Jesus venceu as tentações. Você já parou para pensar que, nos dias de hoje, somos constantemente bombardeados por estímulos, informações, entretenimento, redes sociais? Raramente estamos verdadeiramente sozinhos. Talvez por isso Deus precisa, às vezes, nos separar drasticamente para que possamos finalmente estar a sós com Ele. Antes de continuarmos, quero pedir que você deixe nos comentários: Deus me separa para me exaltar. Isso mesmo, coloca essa declaração de fé lá nos comentários, porque todos vamos orar especificamente por cada pessoa que está passando por um período de separação agora. Agora que entendemos por que Deus nos separa, vamos falar sobre a melhor parte, a exaltação que vem depois. Porque meu amigo e minha amiga, pode acreditar, quando Deus te separa, é porque Ele está prestes a te exaltar. Na Bíblia, há um princípio espiritual muito interessante. Antes da elevação, sempre vem a humilhação. Antes da exaltação, sempre vem a separação.
É como se Deus operasse na contramão da lógica humana. O mundo diz: apareça, mostre-se, faça barulho. Mas Deus diz: esconda-se um pouco, prepare-se no secreto, porque em breve eu te mostrarei ao mundo. Vamos voltar aos exemplos que mencionamos. José foi exaltado da prisão diretamente para o palácio. Moisés saiu do deserto para se tornar o grande libertador de Israel. Davi foi das cavernas para o trono. Jesus saiu do deserto para um ministério poderoso que mudou o mundo para sempre. Provérbios 18:12 diz: antes da destruição, o coração do homem se enche de orgulho, mas a humildade antecede a honra. E em 1 Pedro 5:6 lemos: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Percebe o padrão? A humildade, que muitas vezes vem através da separação, sempre antecede a honra e a exaltação. Mas aqui vem um ponto importante. O tempo de Deus raramente coincide com o nosso. E isso pode gerar ansiedade, desânimo e até dúvida. Será que Deus esqueceu de mim? Será que essa separação nunca vai acabar? Será que a exaltação realmente virá? A resposta é sim. A exaltação virá, mas no tempo de Deus, não no nosso. E isso é algo difícil de aceitar em uma era de gratificação instantânea, onde queremos tudo para ontem. Mas a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. E sabe o que é mais incrível? O tempo de Deus é sempre perfeito. Quando finalmente chega a hora da exaltação, percebemos que não poderíamos ter sido exaltados antes, porque não estávamos prontos. A separação era necessária para nos preparar completamente. Então, como devemos agir durante esse período de espera? Como nos preparar para a exaltação que está por vir? Primeiro, aproveite o tempo de intimidade com Deus. Muitas vezes é justamente no deserto, no isolamento, que temos os encontros mais profundos com o Senhor. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi no deserto que Elias ouviu a voz suave e delicada de Deus. Foi no isolamento da prisão que Paulo escreveu algumas das epístolas mais poderosas do Novo Testamento. Use esse tempo para aprofundar sua relação com Deus. Segundo, desenvolva novas habilidades. A separação é o momento perfeito para aprender, crescer e se desenvolver. José usou seu tempo na prisão para aprimorar sua capacidade administrativa. Moisés aprendeu a liderar ovelhas antes de liderar pessoas. Davi compôs muitos salmos durante seu tempo de fuga. O que você pode aprender ou desenvolver durante seu tempo de separação? Terceiro, mantenha uma atitude de gratidão. É fácil reclamar quando estamos isolados, mas a gratidão abre as portas para a bênção de Deus. Paulo e Silas estavam presos, mas cantavam louvores a Deus, e o resultado foi uma libertação sobrenatural. A gratidão muda nossa perspectiva e nos prepara para receber mais. Quarto, permaneça fiel nas pequenas coisas. Jesus disse que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você quer ser exaltado por Deus, comece sendo fiel nas pequenas responsabilidades que tem agora. José foi fiel como escravo, depois como prisioneiro, e por isso foi promovido a governador. E quinto, mantenha sua fé viva. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Durante o período de separação, você não vê a exaltação ainda, mas pela fé sabe que ela virá. Mantenha essa certeza viva no seu coração. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre o que significa ser exaltado por Deus. A exaltação divina não é apenas sobre status, reconhecimento ou posição. Vai muito além disso. A verdadeira exaltação divina envolve elevação de propósito.
Quando Deus te dá um propósito maior, uma missão que impacta mais vidas. Elevação de influência, que é cunado. Seu círculo de influência se expande e você passa a impactar mais pessoas. Elevação de unção, que diz que há um aumento do poder espiritual operando através de você. Elevação de caráter. Neste momento, seu caráter se torna mais semelhante ao de Cristo. Elevação de autoridade espiritual, que é quando você passa a ter mais autoridade no reino espiritual. José não foi apenas promovido a uma posição de poder. Ele recebeu um propósito maior: salvar vidas durante a fome, uma influência expandida sobre todo o Egito e além, uma unção especial, sabedoria divina para administrar, um caráter transformado, perdoou seus irmãos, e uma autoridade espiritual para abençoar até mesmo o faraó. A exaltação divina também é sempre acompanhada de uma maior responsabilidade. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48. Se você está pedindo a Deus para te exaltar, esteja preparado para uma responsabilidade maior. Muitas pessoas desejam a plataforma, o reconhecimento, a posição, mas não estão dispostas a carregar o peso da responsabilidade que vem junto. É por isso que o período de separação é tão importante. Ele nos prepara para carregar esse peso. Outro aspecto crucial da exaltação divina é que ela sempre traz glória para Deus, não para nós. Quando José foi promovido, a primeira coisa que ele fez foi dar o crédito a Deus. Não sou eu, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Gênesis 41:16. Quando Deus te exalta, é para que você possa exaltá-lo ainda mais. Se a exaltação que você busca é para sua própria glória, você provavelmente está buscando a exaltação errada. Existe também um teste final que frequentemente vem justo antes da exaltação. É como se fosse a prova final antes da formatura. Para José, foi a tentação com a esposa de Potifar e depois anos de esquecimento na prisão. Para Davi, foram as oportunidades de matar Saul e tomar o trono à força. Para Jesus, foram as 3 tentações no deserto, especialmente a oferta de todos os reinos do mundo, sem precisar ir para a cruz. Se você está passando por uma provação intensa agora, anime-se. Pode ser o sinal de que sua exaltação está logo ali. Não falhe no teste final. Mantenha-se firme. Existem sinais de que sua exaltação está próxima. Você sente uma paz profunda, mesmo sem ver mudanças externas. Você percebe que as lições do período de separação foram aprendidas. Você começa a sentir um novo direcionamento do Espírito Santo. Você está sendo testado de maneira intensa em áreas que já pensava ter vencido. Pessoas que serão importantes na próxima fase começam a cruzar seu caminho, por acaso. Você começa a ter sonhos ou visões relacionados ao seu propósito. No caso de José, o sinal foi a chegada do copeiro e do padeiro à prisão. Para Moisés, foi a sarça ardente. Para Davi, foi a morte de Saul. Fique atento aos sinais que Deus está enviando no seu caminho. Uma coisa fascinante sobre a exaltação divina é que ela frequentemente supera em muito nossas expectativas. José provavelmente esperava, no máximo, ser libertado da prisão e talvez conseguir voltar para casa. Ele jamais imaginaria se tornar governador do Egito. Davi sonhava em ser um bom soldado no exército de Israel, mas Deus o fez rei. Moisés só queria ver seu povo livre, mas se tornou um dos maiores líderes e profetas da história. Assim é. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Se você está no processo de separação agora, prepare-se. A exaltação que Deus tem para você provavelmente vai superar qualquer coisa que você possa imaginar.
Outra característica da exaltação divina é que ela frequentemente vem de repente, de forma surpreendente. José passou da prisão para o palácio em um único dia. Daniel foi da prisão dos leões para o cargo de primeiro-ministro numa questão de horas. Esther passou de órfã judia para rainha da Pérsia em um curto período. Quando é Deus quem exalta, ele não precisa de processos burocráticos ou longos trâmites. Ele pode mudar sua situação da noite para o dia. Por isso, mesmo que você não veja nenhum sinal de mudança hoje, não desanime. Sua situação pode mudar completamente amanhã. Como diz o Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos falar também sobre outro aspecto importante. Muitas vezes, a exaltação não vem da forma que esperamos. Talvez você esteja esperando uma promoção no trabalho, mas Deus quer te dar um ministério. Ou talvez você esteja esperando reconhecimento público, mas Deus quer te dar uma influência profunda sobre poucas pessoas-chave. Esteja aberto à forma como Deus quer te exaltar, porque seus pensamentos são mais altos que os nossos. Deus nunca desperdiça um período de separação. Cada lágrima, cada momento de solidão, cada dificuldade está sendo meticulosamente usado por Ele para te preparar para o que vem a seguir. Nada é por acaso. E quando você olhar para trás, depois de ser exaltado, vai entender perfeitamente porque cada coisa aconteceu exatamente como aconteceu. É como um cirurgião que precisa cortar antes de curar, ou como um escultor que precisa remover pedaços do mármore antes que a obra-prima apareça. O processo pode ser doloroso, mas o resultado final vale cada momento de dor. E a maior prova de que vale a pena é olhar para Jesus. Ele foi humilhado, rejeitado, crucificado, a maior separação de todas, quando até mesmo o Pai o abandonou na cruz. Mas depois veio a maior exaltação de todas, a ressurreição, a ascensão, e agora Deus o exaltou ao lugar de honra à sua direita. Atos 2:33. Se Jesus, que é nosso maior exemplo, passou pelo processo de humilhação e separação antes da exaltação, por que seria diferente conosco? Então, meu irmão e minha irmã, se você está passando por um período de separação agora, quero que guarde essa palavra no seu coração. Sua exaltação está a caminho. Não desista, não desanime, não perca a fé. Deus não te separou para te abandonar, mas para te preparar para algo muito maior do que você poderia imaginar. Lembra de José? Ele não poderia nem sonhar que sairia da prisão diretamente para o palácio, mas Deus tinha um plano maior. E assim como foi com José, Deus tem um plano para exaltar você também. É isso, família. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e trazido renovação para a sua fé. Se você está passando por um período de separação agora, saiba que não é por acaso. Deus está te preparando, te refinando, te protegendo para algo maior. Às vezes, Ele te tira da multidão para poder falar mais claramente com você, para poder moldar seu caráter longe das distrações. E quando esse processo estiver completo, Ele vai te exaltar de uma forma que você nem imagina. Lembre-se, José foi da prisão para o palácio em um único dia. E o mesmo Deus que exaltou José, Moisés, Davi e tantos outros é o Deus que vai te exaltar também. Mantenha sua fé firme, continue buscando a Deus em intimidade, seja fiel nas pequenas coisas e no tempo certo você verá a mão poderosa de Deus te levando. Se esse vídeo abençoou sua vida, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus.